Prazer enorme receber aqui o nosso querido Paulo Roque, que é advogado, professor universitário, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, uma pessoa conhecidíssima, querida, muitos e muitos anos falando de direito do consumidor. E agora eu estou aqui com ele para a gente conversar um pouco mais do cidadão Paulo Roque, além de tirar umas casquinhas nas questões que ele mais entende. Tudo bem? Como vai, Paulo? Tudo bem, Mônica, muito obrigado. Eu acho que você, com essa simpatia toda, já teve um programa junto na Rádio Transamérica, Transamérica. né? Você leva esse carisma, essa simpatia toda no momento que está conversando, e eu me sinto muito bem podendo fazer esse bate-papo contigo, que a gente espera que seja regular. Eu gostaria muito que fosse regular, porque eu, como cidadã, como jornalista, eu sinto muita falta de entrevistar e conversar com pessoas que conheçam Brasília, que se interessem mais por Brasília. Tem temas esquecidos aqui na cidade, independente de governo, independente de parlamento. Mas a gente conversar, né? Você andou muito, aí você teve mais de 202 mil votos na última eleição como candidato ao Senado. A primeira pergunta, claro, é: a política continua na tônica do seu projeto de vida? Olha, Mônica, o momento que nós estamos vivendo agora é muito difícil. Político nós todos somos, porque todos nós temos que participar da realidade que nós vivemos. Não dá para simplesmente fechar os olhos. Eu sempre participei, antes mesmo de ser candidato, eu sempre participei da vida da minha Sim. cidade, participei do núcleo, do centro diretório acadêmico, sempre fiz. De todos os jeitos, nós estamos tentando levar o nosso exemplo. Você faz política como? Quando você dá exemplo, consegue dar exemplos, né? Para tentar construir um país melhor. Eu digo que uma nação se constrói com a soma das boas condutas. É isso que nós devemos procurar. E a maioria das pessoas no Brasil são pessoas de bem. Então, participar ou não de uma eleição oficialmente é uma circunstância. Depende da circunstância. Mas se a circunstância for favorável, está no seu projeto? Participaria novamente, com o maior orgulho, participaria novamente, sem problema algum. Muito interessante, porque já está começando a chegar a hora de pensar, né, nos novos caminhos, apesar de que o coronavírus deu uma chacoalhada em todo mundo e chegou inesperadamente para acelerar o que já estava a caminho e para extirpar o que era para extirpar. Então, aguardemos. Então, o momento realmente requer reflexão, porque ninguém está decidindo nada agora por conta dessa pandemia que nos pegou de surpresa. Eu queria que você fizesse uma avaliação. Acho que essa pandemia acelera o que tinha que acelerar, mas ninguém sabe muito bem o que fazer, principalmente depois dela. Nem sabe quando é esse depois. Eu queria que você fizesse uma avaliação do Brasil, especialmente de Brasília, sobre esse momento. Nós estamos num momento tudo parado, o governador está começando a soltar aos poucos, a abrir a economia, abrir, na verdade, os empregos, as lojas, o comércio, os restaurantes. Queria que você fizesse uma avaliação. Como é que isso te pegou? Olha, pegou a todos nós de surpresa. Eu viajei em fevereiro, achei que essa pandemia não chegaria ao Brasil. Ainda mais quando a China, e daí discute-se, né? Devo ou não confiar nos dados da China? Mas os dados que nós tivemos na origem da pandemia, a China inteira com 3 mil infectados, depois que eles mudaram os números. E dali o seguinte, olha, controlou, não espalhou pela China. Então, a tendência é que chegasse muito mais fraco nos outros continentes. E não foi o que aconteceu. Né? Não foi o que aconteceu. Então, tem muita coisa para se explicar aí, tá? Lá na frente, a gente vai saber de muito mais coisa. Porque, infelizmente, a China não é uma democracia, não tem transparência, e daí o que vai ser, como que surgiu, como que pegou continentes inteiros, né, totalmente despreparado, porque ninguém imaginava que seria no primeiro momento como foi na Itália. Ninguém imaginava. Ninguém imaginava. E aí depois pega a Espanha. E depois a Inglaterra.
E daí os Estados Unidos explodem. E agora o Brasil, com essa explosão de casos. Como é que você vê? Você acha que essa insegurança, no sentido de não haver uma liderança na questão sanitária, por conta da subsequente troca de ministro, a briga dos ministros com o presidente da República, isso tudo afeta a ação ou o resultado ou a atitude do cidadão à medida que a gente fica sem comando? Olha, essa crise política nesse momento é tudo que nós não precisávamos. Vamos discutir aqui de quem é a culpa, não. Sim. Vamos discutir aqui de quem é a culpa, mas eu acho uma covardia, já falei isso esses dias, uma covardia com os brasileiros, nesse momento. Nós estamos vivendo, para além das incertezas da saúde, da economia, nós temos uma crise política em plena pandemia. Severa, né? Severa. Realmente. Isso, como é que está o Brasil? O Brasil está pior. Por que o Brasil está pior? Porque, além de tudo, nós temos que enfrentar uma crise política. Essa crise política nasce agora? Não. Nasce agora? Não. Essa crise política, na verdade, ela já vem de anos atrás. Quando o parlamento não cumpriu o seu papel, quando o judiciário, ele, na verdade, começou a invadir muito o espaço do legislativo e do executivo. E hoje, o executivo também é parte da crise. Mas não pode dizer que a crise é só de um poder. Isso a gente tem sentido. Agora, a gente tem... fale. Agora, o que eu espero? Eu espero que tenha que haver esse consenso. Não precisam concordar, não precisam apoiar politicamente o outro, mas tem que unir em nome do Brasil, em nome dessa quantidade de gente que vai ficar desempregada, da quantidade de comerciantes perdendo seus negócios, quantidade de famílias que estão perdendo seus entes queridos. Então, esse é o momento de juízo. Está faltando maturidade às nossas lideranças políticas. E você acha, como analista político, você acha que pode haver uma tendência aí para uma situação mais tensa ainda de uma provável instalação de um impeachment, por exemplo? Olha, eu não gostaria que o Brasil vivesse mais o impeachment. O impeachment, ele é um processo jurídico e político. Ele não é apenas um processo jurídico. Porque você pode ter todas as razões jurídicas. Mas se o presidente tem maioria na Câmara, ele vai segurar o impeachment. Isso aconteceu com o Temer. O Temer tinha maioria na Câmara e pediu uma denúncia. Não é? Mas o presidente Bolsonaro... Então, mas o presidente Bolsonaro está confiando no Centrão, é isso? A história tem mostrado o seguinte: impeachment não é processo apenas jurídico, ele é jurídico-político. Tanto é que ele é julgado numa casa política. Então, se o presidente não tiver maioria na Câmara, com a quantidade de fatos que tem acontecido, podemos ter um processo de impeachment? Podemos ter. Mas hoje, pelo cenário que se vê na Câmara, eu acho meio difícil que esse processo seja aberto. Mas, como eu disse, um amigo meu esses dias, ele me ligou de fora, está lá na Ásia, e diz: "Ei, Paulo Roque, como é que estão as coisas aí no Brasil? Qual a avaliação que você faz aí de quando vocês vão sair dessa situação? Você, aqui no Brasil, uma semana é longo prazo. Porque aqui as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Muito rapidamente. Nós adquirimos alguns costumes, alguns hábitos, desenvolvendo alguma cultura nessa pandemia. Vamos voltar depois à política, como, por exemplo, o home office, que foi algo, me parece, bem desenvolvido em algumas situações. Você acha que alguns comportamentos como esse vêm para ficar? Vem. Muita coisa vem para ficar. Muita coisa. Por exemplo, tem sentido quantas reuniões foram feitas até pelos órgãos de governo, saia daqui para ir ao Rio, São Paulo, exterior. Por que essas reuniões não podiam ser feitas através de uma plataforma como é o Zoom, que nós estamos usando agora?
Verdade. Você pode reunir ao mesmo tempo 200, 300 pessoas. Quantas conferências de chefes de Estado, de governos, estão sendo feitas hoje a própria Organização Mundial da Saúde. Através do ambiente virtual. Isso é o legado, vai ser o legado do vírus, o legado positivo. Então, as pessoas vão circular menos. Outra questão, o home office. O home office, muita gente, eu mesmo no meu escritório, tinha dúvida da implantação do home office, embora sempre desejasse. Agora não, já estou experimentando e estou vendo onde dá certo e onde não dá certo. Isso é importante. E acho uma coisa que eu gostaria, que eu tenho dúvida, que as empresas do Brasil, que nossas elites, que todos nós nos tornássemos mais solidários. Eu acho que no Brasil, você tem ali a população humilde, ela sempre teve entre si muita solidariedade. Mas essa solidariedade ela precisa vir um pouco mais de cima também. Viviam os mesmos problemas. A gente está, quando eu digo que o vírus destampou um monte de coisa, a gente tem aí hoje mais de 4 milhões de cidadãos que não existem mesmo, porque eles não têm nem a certidão de nascimento. Nós temos aí mais de 14 milhões que o governo desconhecia a situação informal. Então, nós chegamos a mais de 40 milhões de invisíveis que nós víamos e não enxergávamos, ou melhor, enxergávamos, mas não víamos. Isso apareceu na cara de todo mundo, né? E é preciso que o Estado faça alguma coisa por isso, porque a solidariedade vai precisar existir e ela é um hábito. Não sei se a gente vai ter o hábito, né? E será que a sociedade civil vai ter fôlego de, por alguns anos, participar tão ativamente? Porque agora as empresas estão dando milhões e milhões e milhões. Até quando? Né? O que o Estado está fazendo? A gente está ainda vendo hoje, Paulo, eu queria que você comentasse essa questão, o Estado mostrando, por exemplo, superfaturamento em compra de respirador, que é absolutamente vital nesse momento. Construção de hospitais de campanha negociados por telefone. Opa, vamos fazer, vai ser 500 milhões para a gente. Quer dizer, essa cultura não foi desinstalada. Que país é esse? Olha, dá vergonha de falar disso. Em plena pandemia, no momento que as pessoas estão sofrendo, é literalmente aproveitar da desgraça alheia. Exato. Uma falta de vergonha. Usar esse momento para superfaturar respirador, como flagraram as conversas aí, telefônicas. Usar esse momento para superfaturar o hospital. Meu Deus! Meu Deus! Então eu vejo o seguinte, a Lava Jato tem que continuar no Brasil. Pois é, e a Lava Jato morreu? A Lava Jato, não no nome de Lava Jato, mas tem que continuar. Sim, dando direitos de todo mundo à defesa. Mas um absurdo. Que falta de amor ao seu próprio país. Nesse momento que você não vai ter dinheiro. Já está dizendo vários governadores que não tem dinheiro para pagar servidores. Que está faltando, o Estado está perdendo muita arrecadação de impostos. Aí eu uso o empresário, não são todos. Porque você veja belos exemplos de empresário. Claro. Você veja que o governo mesmo de Minas comprou esse respirador num valor que é quase um terço do preço dos outros respiradores. Onde há seriedade, ajuda muito. Então, mas onde não há, Paulo, não tem amor. Então não vamos falar, essas pessoas não olham para o próximo. Não olham e ponto. Então o que fazer com esse não olhar? Que a Lava Jato criminalizou a política, eu nunca gostei dessa expressão. Na verdade, não é a criminalização da política. São políticos criminosos. Criminosos que foram para a política por interesse próprio. Que usam órgãos públicos como não é criminalizar a economia. São empresários, nesse caso, uma minoria, diga-se, criminosos, que querem ganhar de qualquer jeito. Pois é, e o que fazer com isso? Olha, o Ministério Público tem que punir, tem que denunciar, apurar, dar o direito de defesa, claro, todo mundo, ninguém pode ser punido sumariamente, dar o direito de defesa e dar uma satisfação à sociedade que está sendo feito.
Quando você critica a Lava Jato, eu pergunto, quantos bilhões? Vocês criticam tanta Lava Jato? Eu digo o seguinte, aqueles não. bilhões que os empresários devolveram. Devolveram para o país, se claro. tivesse sentido o processo, devolveriam? Claro. Então quer dizer, olha, se devolveram por quê? Esse dinheiro não tinha sido desviado? Eles devolveram um dinheiro honesto? Não devolveram um dinheiro que eles ganharam de forma suja. Então, o Brasil precisa de uma força-tarefa permanente. Essa força-tarefa vai continuar? Porque a gente tinha na figura do Sérgio Moro, que saiu e foi para o Ministério da Justiça, que saiu também. Independente disso, dele ter capitaneado. Um juiz que julgue tudo, como o caso do Sérgio Moro ou como o caso do Breno. É a justiça fazendo sua parte em todos os locais desse país. O poder que o ministro Sérgio Moro tinha, que o juiz Sérgio Moro tinha, que o juiz Bretas tem, é o mesmo poder que qualquer juiz tem. O juiz tem que ser independente. Ele não pode ser removido porque julgou contra os poderosos. Ele tem a garantia da inamovibilidade. Ele tem a garantia da sua estabilidade. Então, é o seguinte, temos aí que as instituições, o Poder Judiciário, façam a sua parte, mas prestando bem atenção. Condenar inocentes não faz parte do discurso democrático. É verdade. Condenar inocentes, linchar, seja pela mídia, seja pelo judiciário, isso não é julgamento. Isso, na verdade, é ser justiceiro. Que não é nem justiceiro, nem salvador da pátria, a gente não está precisando disso. Voltando aqui para Brasília, nós sabemos que o home office vai ser uma cultura instalada e com alguns protocolos. Hoje mesmo eu recebi de um médico esses protocolos, quais sejam a higiene das mãos, manutenção da distância, o empresário fornecendo equipamentos para temperatura, etc. e tal, e o uso da máscara, que parece que vai ser uma tendência a continuar. Aliás, você esteve sexta-feira na rodoviária e distribuiu muitas máscaras. O que te fez fazer isso? Você percebeu? Mais. 5.000, não foi? Eu distribuí 5.000, vamos distribuir mais 45.000 máscaras para a população que transita pelas rodoviárias. Não só e o que foi que te levou? Você percebeu que o usuário do transporte público estava desabastecido de máscara? Era bom ter mais uma? Como é que foi o seu processo? Você já tentou comprar uma máscara no comércio? Já. Qual o valor de uma máscara descartável? Aqui eu comprei uma de 4, mentira, de 7 e uma de 14. Até a de 14 ela é muito boa, mas ela abafa muito. Agora vamos pegar essa de R$7. Essa de 7 era descartável? Depois imagina de alguns... Quantas máscaras descartáveis você teria uma pessoa que usar por dia? Não, sem dúvida. A de tecido você pode lavar ainda e tal. Mas vamos ao seguinte, mas nem todo mundo vai ter essa máscara de tecido o tempo todo. Então, é evidente. A pessoa gastaria com máscara por dia, se ela gastar muito pouco, ela vai gastar uma média de R$8, R$10. Então, para essas pessoas, é muito dinheiro. Não é um dia na semana, são todos os dias. Na semana nós estamos falando em R$80. Então veja o seguinte, e a máscara realmente protege. Sim, tem que ser uma de qualidade, recomendada. Reduz muito. Aí o que foi feito? Nesse caso, eu fiz a doação pela rodoviária porque é onde a população de baixa renda, ela não está indo trabalhar porque ela quer, ela não tem outra opção, ela não tem esse isolamento. Então, e muitas vezes o que me chamou a atenção é que vários motoristas de ônibus me chamaram, olha, deixa aqui, eu distribuí um kit com 5 máscaras para cada pessoa. Mas deixa aqui mais máscaras para mim, você pode deixar aqui uns 10 kits, eu posso deixar. Por quê? Ele diz, olha, tem muita gente que entra no ônibus sem máscara e diz que não tinha dinheiro para comprar a máscara. Então, eu fiz isso e várias pessoas, e fui muito bem assim, impressionado com uma questão. Olha, eu praticamente não vi ninguém sem máscara. Legal. Então, quer dizer, a população ela tem a informação e está usando na proteção. E acho o seguinte, as pessoas falam, mas Paulo,
você fazendo isso, qual que é o seu interesse? Isso é uma pergunta que, na verdade, ela As mostra pessoas associam o pouco imediatamente a uma ação espírito. populista, né? Então, é o seguinte, eu já fazia isso muito antes de ter sido candidato. Eu tenho uma instituição de caridade que eu mantenho há mais de 15 anos. Que ninguém Eu precisa tenho os saber, né? trabalhos que eu faço com o Hospital da Criança. Isso aí, eu posso não ser candidato, posso ser candidato, isso tem nada a ver uma coisa com outra. Isso é o cidadão Paulo Roque. Tanto é que, quando eu entregava as máscaras lá, não entregava cartão dizendo meu nome, as pessoas nem sabiam quem estava lá entregando. Nem sabia, Perfeito. fiz Isso é questão. importante. E sugeriram que eu fizesse um cartãozinho. Eu disse, não, eu não quero que essa operação seja mal interpretada. Claro. Paulo, você falou essa questão do dinheiro, de comprar máscara, as pessoas não têm dinheiro nem para comer, né? Nós temos no Distrito Federal, os dados não são recentes, mas são de 2 anos, mais de quase 68 mil famílias vivendo com R$ 85 por mês por pessoa. A miséria dentro da capital do Brasil. Então, expondo isso, eu quero perguntar a você, se você puder citar, 3 temas ou 3 condições ou situações que lhe incomodam muito no Distrito Federal. O Distrito Federal, ainda hoje, nós temos milhares de famílias, embora seja a capital do país, a unidade territorial com o maior percentual de saneamento básico, nós temos hoje no Distrito Federal mais de 100 mil pessoas sem acesso a saneamento básico. Isso realmente maltrata. Outra situação, a baixa eficiência do serviço de saúde, que já vem aí de vários governos. Essa é uma questão que, embora o SUS seja para nós um patrimônio nesse momento, tem que investir, porque o que as pessoas mais pedem é saúde. As pessoas pedem um serviço de saúde adequado. Não estou pedindo muito, estou pedindo uma consulta quando tiver, um exame simples quando tiver que fazer. E você, quando conversa com essas populações, você vê que realmente isso falta muito. E isso, se você contar com os anos para se fazer um exame de confirmação de diagnóstico de câncer de mama, o tempo que se demora para conseguir, ainda mais o tratamento, morre. Hoje, a gente já sabe que houve uma grande melhora no BASE, especialmente. O diretor do BASE, conversei com ele me deu algumas informações interessantes. Mas ainda, nós temos muitas pessoas no nosso Distrito Federal sem nenhuma condição de acesso à saúde. Então, a terceira que lhe incomoda. Terceira situação é a violência. Você vê que os índices mais elevados de violência estão nos bairros mais pobres, nas regiões administrativas. Então, quando diz que você tem que melhorar a segurança para proteger o rico, esse é o discurso que durante muito tempo foi feito no Brasil e que é totalmente falso. A segurança é, sobretudo, para proteger as pessoas, a população mais humilde, porque é ela quem mais sofre. Não precisa dizer nada. 70% das pessoas no Brasil que morrem vítimas de assassinato são negras. Então, nesse modelo, eu acrescentaria ainda uma quarta, além da violência, que é a questão do emprego no Distrito Federal. Eu queria ainda fazer uma ressalva na violência sobre o feminicídio. Nós estamos entre os estados que o maior desempenho no feminicídio. Isso significa que, apesar da Lei Maria da Penha bem eficiente, apesar de uma Polícia Civil bem eficiente, de uma Delegacia da Mulher atuante, a coisa acontece. Então, assim, é triste a situação e o que fazer com ela?
Olha, isso e aumentou agora com a pandemia. E aumentou com a pandemia. Então, você veja que essa situação do feminicídio que em Brasília agravou, mas ela está em todo o país também. É uma questão de também educar contra o machismo, que o feminicídio é diretamente ligado a uma postura machista, de ter a mulher como posse e como algo que está sujeito, inclusive, aos caprichos. E começa em casa, né? Caprichos, a resposta é violenta. Isso é algo primata, né? É algo que nós estamos falando pré-histórico, mas, infelizmente, nossa sociedade sofre. E uma quarta questão é a questão do emprego. Mesmo antes da crise, da pandemia, se você fosse ver, quando o desemprego no Brasil bateu todos os recordes, Brasília tinha um dos maiores índices de desemprego no Brasil, porque ainda aqui depende muito do setor público. E Brasília tem que criar opções para o emprego, né? Com empreendedorismo, dando mais oportunidade às empresas de se instalarem aqui. Então, são situações que, infelizmente, têm ficado muito no discurso. A própria decisão que o governador disse que iria tomar de facilitar a questão de impostos para que empresas se instalassem aqui, porque se instalam aqui em Anápolis, aqui do lado, e que é o que a gente espera. Então, a gente tem um cenário não muito feliz, né? E falando agora a questão do desemprego e a questão do fechamento de empresas, que está gravíssimo, o setor de bares e restaurantes fechou. Nós temos aqui mais de 10, 12 restaurantes fechados nesses últimos 2 meses. Nós temos no setor de turismo mais de 15 bilhões no Brasil de prejuízo em 15 dias. O governador Ibanez foi o primeiro a tomar uma medida segura, objetiva, rápida na questão do isolamento. Foi bastante elogiado. E ele agora está abrindo gradativamente, a cada semana, um nicho de especialidades, de itens, né? de segmentos. O que você acha dessa atitude de abrir agora, quando a curva está subindo? Nós temos no Distrito Federal hoje um crescimento de infectados, de internados e de UTI, né? E mortos também. Segundo médicos, porque eu conversei, a curva está ainda subindo, porque agora está chegando nas regiões administrativas. Você acha que essa abertura está bem pensada? Podia esperar um pouco mais? Olha, as pessoas estão com medo. Você vai abrir seu salão. As pessoas vão ao salão. Primeiro, tem uma postura da própria pessoa, da própria família, que ela não está se sentindo segura. Segundo, países que estão abrindo, né, que estão com posição mais segura, com índices melhores que o nosso, em alguns setores estão recuando. É o caso da França, que começaram as aulas e agora viram que está havendo a reinfecção, retornaram. Então, é o seguinte, é preciso fazer tudo isso com apoio na ciência. Saber, é certo que pode haver divergência na ciência também, sim, mas buscar os melhores especialistas para que essa decisão não seja uma decisão exclusivamente política. Ela tem que ser, antes de tudo, amparada na técnica. E ver como vai ser feito esse escalonamento do retorno às atividades, que vão precisar retornar, evidente. Especialmente escola, né? Especialmente escola. Agora, eu tenho para mim o seguinte, questão de escola, hoje, esse semestre, eu acho que ele vai continuar da forma que está. Eu vi a partir de agosto. Eu assisti uma fala do governador, quando os sindicatos falando e tal, e o governo federal querendo abrir e tal. Eu assisti uma fala do governador que me agradou. Ele disse assim: eu simpatizo a ideia de voltar às aulas em agosto. Eu achei de bom senso, porque os pais estão querendo isso. Está havendo uma pesquisa agora, porque ninguém quer se arriscar a essa altura, a esse ponto. Não, eu acho que é um discurso prudente. Não é, tem que olhar a técnica. Não é uma decisão simplesmente política, porque eu mando, eu vou decidir que é isso. Então, o Brasil, nesse momento, está confundindo muito a política
por questão de decisões que não precisam, que dependem não de uma avaliação política, dependem de uma avaliação técnica. Como eu disse, mas a ciência não se entende. Tem divergência na ciência, mas você tem caminhos que outros países estão tomando que você pode ter como repertório seu nesse momento para ir graduando as medidas e não tomando medidas assodadas. Não me agrada também, vou te dizer, a justiça intervir nessa matéria. Isso não é para a justiça decidir. Isso é o quê? É do executivo, com responsabilidade, ouvindo o comitê técnico e decidindo dentro da melhor avaliação técnica. E quando a justiça começa a se meter nessa questão, é aí a crítica que se faz muitas vezes. Olha, cada poder o seu papel. Porque se o governador não é esse. Porque se o governador tem o poder de fechar, ele tem que ter o poder de abrir. É claro. Né? Agora, dentro desse cenário de deficiências, de falta de equipamento de proteção individual, tanto que a Associação Médica vai fazer um grande evento para essa captação. Quem está mais ausente nesse momento? Como é que está o funcionamento da Câmara Legislativa nesse processo? Você acha que está atuante? Eles estão trabalhando essa questão? O Executivo está com um gabinete de crise bastante forte. Você acha que está faltando algum braço aí eficiente e eficaz? Eu acho que o Legislativo podia... Eu tenho, pessoalmente, uma insatisfação com o Legislativo de uma forma geral, da forma como ele vem atuando nessa crise. Veja, primeiro tinha que dar o exemplo. E o Legislativo não está dando um exemplo que a sociedade está esperando. Primeiro, por que o fundo eleitoral, que ninguém está falando em acabar com o fundo, mas, poxa, por que não destinar 50% dos recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário? Nós estamos falando aí de quase 2 bilhões, só a metade, para essa pandemia. A Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, o segundo mais caro do mundo, cadê um exemplo? O Congresso Nacional não fez isso. O segundo Congresso mais caro do mundo. Nós temos a nossa Câmara Legislativa, que é uma das câmaras mais caras do Brasil, que tem uma das maiores verbas de gabinete, o dobro da Câmara dos Deputados. Ela não fez isso. Tem um projeto Câmara Mais Barata, que era para economizar 50%, hoje ela gasta 560 milhões. A Câmara Mais Barata, que foi um projeto sério, feito, mostrou que a Câmara Legislativa pode funcionar com metade desse valor. Engavetaram o projeto, não cortaram. Então, não estão dando o seu exemplo. Agora, por outro lado, eu vejo que há um movimento de vamos votar o orçamento de guerra na Câmara dos Deputados, no Senado. É isso que tem que fazer. Então, independentemente de estar apoiando ou não o governo, isso é um ponto positivo. Vamos votar medidas legislativas nesse momento para evitar os conflitos no seio da sociedade? Vamos. Importante, algumas medidas estão sendo votadas e propostas para evitar a disseminação do conflito nos contratos, a disseminação do conflito na área societária, além de apoio à micro e pequena empresa nesse momento. Tudo isso são medidas importantes. Mas eu vejo o exemplo arrasta. Está faltando esse exemplo. E o que a gente vê no Congresso agora? Em plena crise. O Centrão dizendo, se me der cargo, eu te apoio. É como historicamente a mesma atitude de receber e não entregar também, né? Porque ele não resolveu a questão do colo, não resolveu, né? Sempre ele agora recebeu. Espero que entendam bem disso. Para a gente finalizar um pouquinho do Paulo Roque, de que maneira você distensiona? Eu sei que você medita. Eu sei. Nesse caso, eu todo dia de manhã, antes de começar o meu dia, primeiro eu me preparo como se eu estivesse indo para o meu escritório. Faço minha barba, tá certo? Tomo meu banho e depois eu faço minhas orações e meditação. Eu faço em média 25 minutos de meditação. Ela me dá uma aliviada muito grande, porque eu uso muito nesses dias um ditado bíblico. Todo mundo perguntando, e amanhã, como é que vai ser? Que dia que vai voltar? A cada dia, suas próprias penas.
Claro, vamos viver o hoje, suas próprias penas. E trabalhar muito a paciência, a ciência da paz. Isso, a ansiedade de todo mundo está à flor da pele, a gente sabe disso. Está todo mundo muito estressado, porque, além de tudo, nós temos o empresário está preocupado como é que ele vai reabrir seu negócio. E você tem a questão da saúde, as pessoas com medo, todo mundo com medo de pegar o vírus e não sobreviver ao vírus. Quer dizer, isso tudo mexe com a cabeça das pessoas. E, além disso tudo, essa questão. Eu estou com muita preocupação também. Hoje conversei com o presidente do Sindbar, o Joel, e ele muito preocupado com o número estrondoso de demissões. E os donos de restaurante, eles não querem demitir, sabe? Eu tenho alguns amigos donos de restaurante que estão penando para manter criativamente seus estabelecimentos, que são duros e suados para se manterem em pé. Isso demitir é muito doloroso. É muito doloroso demitir. Né? Agora, como... Você pergunta, o que a pessoa vai fazer? E não tem para onde ir. Paulo, então a gente vai encerrar por aqui. Mas na próxima a gente vai engatar uma conversa sobre dúvidas do consumidor que sempre me chegam para perguntar para você e falar sobre o lado B da coisa, ou seja, quantas maravilhas nós temos em Brasília. Só para encerrar, qual é o lugar mais fantástico de Brasília, na sua opinião? Ermida do que você Bosco. mais gosta de ir? Ermida? É perto aqui de casa e eu adoro sair daqui, fazer meu Cuca, correr e tomar um banho no lago, ali na prainha da Ermida. Uau! Então, é simplesmente maravilhoso. Aquela região ali é linda, adoro, te dá uma paz, é o lugar que eu mais gosto, Brasil. Muito lindo. Só não tinha me dado conta do banho, boa ideia. A gente vai se encontrar de novo e com a imagem da Ermida Dom Bosco na cabeça, a gente finaliza o papo. Valeu, viu? Obrigadão. Um grande abraço.